Bom dia, pessoal. Vou fazer um vídeo aqui mais para amigos, focando aqui na análise do gráfico do Bitcoin. A situação que a gente se encontra agora não é legal. E aqui a gente tem um gráfico da Bitstamp, um gráfico que vai mostrar para a gente os ciclos anteriores de alta. E eu vou desenhar aqui para vocês alguns padrões gráficos. E vocês vão começar a entender por que eu estou com muito receio do que pode vir a acontecer nos próximos dias. Eu vou iniciar aqui, pessoal, com um gráfico semanal, certo? E a média de 100 dias é nosso objeto de estudo agora, vai ser a nossa média de 100 semanas, correção. A média de 100 semanas. Como vocês podem ver, no ciclo de 2013 e 2014, que resultou nesse crash aqui em dezembro de 2014, de 57% aproximadamente, o preço visitou a média de 100 semanal e ele costurou ela durante algumas semanas, fez até uns falsos sinais de alta, certo? Fez até alguns falsos sinais de alta. Ele até conseguiu fazer sim uma boa recuperação. Se você pensar bem aqui, na época representou muita alta, né? Porque na época bastava pouca quantidade de capital para poder movimentar o preço bastante. Mas o ponto é que nós tínhamos a média de 100 semanas, ela foi visitada e ela foi testada várias vezes e quando perdida resultou numa queda até a média de 200 semanas, certo? E analisando o gráfico completo, do topo até a baixa, nós temos uma correção de 86%, correto? E eu vou até observar aqui também agora qual foi o tempo que ele demorou para fazer isso. Nós estamos falando de 413 dias. Vamos dar 400 dias, uma recarga de 86%, ok. Ainda nesse ciclo de 2013 e 2014, eu queria também observar o seguinte. Como eu já havia dito em outros momentos, acho que é 2018, acontece algo parecido também quando você observa o gráfico de 3 dias, de média de 200, do gráfico de 3 dias. Aquela costurada que ele deu na média semanal, ela está expressa aqui nesse reteste da média de 3 dias, ou seja, ele perdeu a média de 3 dias, de média de 200 do gráfico de 3 dias, testou ela uma vez, duas vezes e perdeu, e veio derretendo. Então vamos guardar essa informação na cabeça e vamos passar para a próxima parte da análise, que nós estamos falando agora do ciclo de 2017 para 2018. A gente tem novamente aqui no gráfico semanal a média de 100 semanas perdida, resultou na queda de 43%, não, um pouquinho mais aqui, 50% aproximadamente, certo? Uma queda de 50% nessa aqui, sendo que na totalidade da baixa nós temos uma queda de 83%, que demorou mais ou menos também 400 dias. A gente pode colocar aqui 400 dias também, a gente tem 364 aqui, mas se a gente considerar também todo esse percurso aqui que ele ficou tocando na de 200 dias, 400 dias, mais ou menos a mesma coisa. Se a gente for aqui no gráfico de 3 dias dessa mesma bull run, a gente vai perceber que novamente ele vem perder. Quando ele perde, ele testa aqui nesse caso somente uma vez e já derruba o preço, desaba o preço completamente, certo? Aqui nós temos o Covid. O Covid é um cisne negro, não conta para análise, é só um evento adverso. E agora nós temos a nossa querida bull run de 2021. E nesse exato momento nós estamos testando a média de 100 semanas, certo? Será que o preço vai fazer igual 2014, vai ficar costurando a média de 100 semanas durante algum mês, 2 meses, poder derrubar depois o preço, ou ela vai perder de uma vez, como aconteceu em 2017? Não sei dizer ainda, mas o fato é que, considerando que nós já perdemos a média de 3 dias e testamos ela uma vez e estamos fazendo essa barra de 3 dias aqui horrível, que vai fechar hoje à noite, a situação não é legal. E o próximo alvo seria justamente a média de 200 dias.
de 200 semanas, que está lá em 21.733 agora, correto? Seria o alvo dessa queda. Entretanto, pessoal, queria mostrar uma coisa no gráfico semanal para vocês. Se nós fizermos a mesma correção da última alta, que a gente vai chegar aproximadamente em dezembro, nós vamos chegar 83% de alta, vamos chegar nessa linha roxa, né? Média de 100 meses, correto? Média de 100 meses do Bitcoin para poder bater com as correções anteriores, que seria mais ou menos 11.535, que seria também, se nós observarmos nesse gráfico aqui, seria também o topo mais forte, por assim se dizer. Opa, peguei um pouquinho embaixo. O topo mais forte dessa bull run. Você vê que o preço tocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando rompeu ele, foi que começou a nossa alta agora de fato. Ou seja, nós temos um topo fortíssimo aqui, muito mais forte do que esse aqui. E um possível alvo para uma correção no final do ano do Bitcoin, que é perfeitamente possível que aconteça, apesar de que muita gente duvida que aconteça, é perfeitamente possível que aconteça, certo? Então agora eu quero mostrar para vocês um detalhe importante também. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, no gráfico de um ano do Bitcoin, eu vou traçar aqui uma retração de Fibonacci, que vai partir lá do princípio do Bitcoin, e vai tocar aqui no nosso topo. E agora, quando nós voltarmos para o gráfico, vamos perceber uma coisa. Vou até tirar a média de 100 semanas aqui para ficar um pouco menos poluído o gráfico. Vamos perceber um detalhe importante, certo? Detalhe importante é que, como muitos de vocês sabem, em Fibonacci o ponto 0,618 é o local onde uma bull run saudável recuaria para poder retornar à alta, certo? E é também um ponto de muita demanda. Muita demanda. A gente está falando de um ponto aqui que o preço possivelmente vai fazer um bom repique antes de continuar caindo, se ele continuar caindo, ok? Então, vamos marcar aqui no gráfico para poder ficar mais fácil de visualizar o nosso 0,618 de Fibonacci, que vai servir para nós vermos quais são os alvos que temos no meio do caminho antes de uma continuação de uma queda, ok? Então nós temos aqui essa linha verde, ela vai ser o 0,618 de Fibonacci, certo? Ok. O próximo alvo, então, da queda seria na média de 200 semanas, que seria exatamente aqui nessa região, ou seja, nós estamos falando aqui dos 22 mil, certo? Então nós temos a nossa média semanal de 200, Weekly Moving Average de 200, ok? E por fim, o nosso outro alvo, que seria o gráfico semanal, o gráfico mensal, seria o alvo final, o alvo mais tenebroso, por assim se dizer, que seria no preço de 11 mil, certo? São nossos alvos de queda nessa possível situação que nós estamos agora, que não está nem um pouco legal, certo? A gente tem o restante do mês para o gráfico mensal, mas o gráfico semanal já está muito feio. Vocês podem ver que pode ser possível, como vocês viram na última vez lá, que ele faça uma retração, ou seja, que ele volte aqui, suba aqui e tenta testar aqui novamente, mas para evitar FOMO, não seria nada legal entrar antes dele romper esses 42 aqui, porque a situação está um pouco feia. Um pouco não, muito feia mesmo, certo? Aí pessoal, eu vou mostrar para vocês agora uma outra formação gráfica que a gente tem aqui no gráfico semanal, que é a nossa bandeira de baixa, que já vem sendo formada há bastante tempo, e ela está sendo nesse momento rompida. Vocês podem ver.
essa barra anterior aqui, ela fechou acima dela, e essa primeira está vindo rompê-la. Seria ideal que ela fechasse acima dela, seria ideal que ela fechasse acima dos 37.600, né, para poder ficar acima da bandeira, mas no momento ela está horrível. A gente tem que recuperar nos próximos 2 dias, alguma força de alta tem que aparecer, e não parece que vai acontecer, pelo que indica. A situação está bem feia. E se nós virmos aqui no gráfico de um dia, a gente tem uma outra formação gráfica aqui, interessantíssima também, que é esse canal descendente de alta no gráfico diário. Vocês podem ver, está bem nítido esse canal, bem nítido mesmo. Vou até trocar a cor aqui para ficar um pouquinho melhor, para a gente poder enxergar. Bem nítido esse canal. Vocês podem observar que o preço ele respeita, toca aqui, fica lateralizando aqui, depois faz de resistência, volta, testa várias vezes, sobe, fica acima, costura, costura, agora perdeu e está testando de novo com resistência. O fato é que esse canal ele pode perpetuar-se, ele pode continuar muito, mas muito tempo. Nada impede ele de continuar essa queda aqui eternamente, derretendo lentamente até essa fibra para ter uma possível retraçãozinha, um teste aqui de novo. Tá uma situação bem nefasta. Mas considerando que a gente está pegando a média semanal de 100 com velocidade, o cenário de 2017, que logo na semana seguinte já ocorre uma correção gigantesca, também é possível. A situação não tá legal, nem um pouco legal, correto? E, por fim, não menos importante, nós temos uma LTA importante aqui, que vai sair aqui do topo anterior, e vai encontrar aqui com a queda daquela queda de 2021, a queda de julho. Nós temos essa LTA aqui, que é uma LTA muito forte mesmo. E também, você pode ver como ela funciona aqui no gráfico de 3 dias, também fica bem posicionada mesmo, certo? E essa LTA, ela é muito importante. Vocês podem ver que até mesmo os pavios de algumas regiões tocam nela. Inclusive esse pavio aqui, que foi o primeiro suporte que o Bitcoin fez na bull run anterior, eles tocam nelas, e o fundo máximo que teve no ano passado. Nesse momento, o Bitcoin está indo em direção a ele está localizado em 31 mil. E nós temos aqui também o fundo do canal de descendente de alta. A gente tem toda uma convergência de padrões que indicam aqui como um ponto importante, de suporte, os 30k. Logo abaixo a 0,618. Então aqui vai ser um ponto de batalha sinistro que eu não vejo sendo rompido com facilidade. Mas se perder isso aqui, o que está abaixo aqui fica 50% de chance de vir aqui ou aqui, porque abaixo aqui a situação é muito tenebrosa. Acho que o pânico faria o preço desabar, nem tanto a questão dos fundamentos, o próprio pânico do pessoal vendendo a mercado faria a coisa desabar. Talvez até mesmo os grandes holders fizessem de parte dos seus ativos para poder continuar a acumular mais embaixo. Então a situação é essa, pessoal. Isso que eu queria mostrar para vocês. A situação não está legal, tá nem um pouco legal. Eu estou vendido já tem uns dias e eu vou aguardar, porque sinceramente a situação que está aqui está muito volátil. O gráfico, ele toda hora ele faz um movimento oposto, ou seja, ele vem que vai fazer um movimento, vai lá e desfaz ele. Vocês podem ver nos últimos gráficos aqui, ele está tentando fazer um fundo aqui, mas isso aqui a gente tem que observar os próximos dias, muitos dias para poder saber. Deixa eu até observar se tem algum volume anormal aqui. Não tem nem sequer um volume de fundo, nem isso a gente tem aparecendo aqui. Vocês podem ver que o fundo, os volumes continuam baixos. Eu vou até voltar aqui, eu vou no gráfico da Binance. Eu quero ver no gráfico da Binance como é que está a questão do volume. O volume não está nem um pouco diferente. Olha o volume de fundo aqui, olha. O volume de fundo. Não temos isso aqui ainda. Não tem cara de fundo. Sinceramente, não tem cara de fundo isso aqui. A situação não está legal. A situação não está legal. A situação não está legal mesmo.
Esse aqui vai ser 34, que equivale à bandeira, equivale à bandeira de, equivale ao fundo aqui de um dos fundos aqui também, olha. 32, 34, essa região aqui vai ser muito importante para o Bitcoin segurar, mas eu acho que a situação mundial já não está tão legal assim, então eu não espero que isso aconteça, até porque se nós vimos aqui no que está puxando o Bitcoin para baixo, no que está fazendo esse movimento acontecer, eu vou até sair aqui desse formato aqui, deixa eu ver aqui no Nasdaq para vocês verem, Nasdaq, semanal do Nasdaq, melhor, ficar mais limpo o gráfico, semanal do Nasdaq. Essa linha vermelha é uma FIBO no gráfico da Nasdaq. Vocês podem ver aqui que é a retração do movimento de alta mais recente que ela fez. O movimento de alta recente não, do gráfico completo. Do gráfico completo na Nasdaq. Ou seja, desde 85 a gente tem uma retração de FIBO aqui nesse ponto. E o preço está fazendo uma luta fora do normal para conseguir se manter acima dele. Ele testou 2 vezes. E obviamente que fazer um fundo aqui seria interessante, mas a situação não está legal. Ser bem sincero para você, a situação não está legal. No Nasdaq está bem mal, a gente continua fazendo topos mais baixos, está fazendo um fundo mais baixo também. Se a gente for no gráfico do S&P 500, a gente tem também, aqui no caso, eu salvo engano, essa aqui é a retração do gráfico da última alta. Da última alta, essa aqui é da última alta, não é do gráfico completo não. Mas vocês podem ver que na retração da última alta, o preço já desenhou aqui algumas vezes, ele já veio aqui algumas vezes, fez alguns desenhos. Ele tocou aqui uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, vocês perceberam que a situação está bem complicada. Ele perdeu, inclusive, esse fundo de 4.100, que é importantíssimo, e está testando ele de novo, fazendo fundos mais baixos, fez um pavio aqui abaixo, que é uma situação tenebrosa, certo? A gente tem aqui uma situação tenebrosa, e é por essas e outras que eu acho que o Bitcoin não tem chance nenhuma de segurar o valor dele não o valor, vou corrigir, o preço, né? O valor dele é imutável, mas o preço dele pode ser que tenha uma correção sinistra. Eu gosto de analisar o gráfico da dominância do Bitcoin porque é o seguinte, analisando o ciclo anterior, né? Porque o ciclo 2013 e 2014 não tem por que fazer, que não tinha nem nada de altcoin, mas vocês podem ver que em 2017 o preço ele veio desabando. Quando foi no topo de 2017, lá no topo do gráfico antes da queda, em dezembro de 2017, a dominância caiu bastante. E aos poucos, ao longo do ano, o Bitcoin foi recuperando a dominância. Em 2018, enquanto ele caía lentamente, ele ia recuperando a dominância. Vocês podem ver, fez um fundo mais alto, veio aqui, testou a média 50 do semanal e continuou subindo acima dela quando aconteceu o crash. Foi aqui em dezembro de 2018, ou seja, ele já tinha recuperado a média de 50, ele já tinha subido acima dela, já tinha feito o fundo mais alto, fez mais um fundo mais alto, fez um topo mais alto também, e veio testando conforme passasse o tempo, e aí quando nós temos aqui a nossa bull run de 2020, ele subiu no final do ano de 2020 bastante, aí depois veio a altcoin season, ele veio caindo, e agora ele está lateralizando essa formação aqui, e tentando recuperar a média de 50 novamente, ou seja, a gente teria qual o padrão aqui agora? Ele recupera a média de 50, faz um fundo mais alto aqui, e quando chegasse aqui no final de 2022, em dezembro mais ou menos, a gente teria um crash, ou seja, ele acima da média 50, a gente teria um crashzinho bem aqui mais ou menos nesse ponto aqui, possivelmente, perto de 50% da dominância. Seria o crash, porque o Bitcoin ele ficaria com o valor que ele tem, mas as altcoins como um todo responderiam com um derretimento absurdo. Seria um derretimento assim que abriria uma oportunidade de comprar algumas altcoins grandes que estão igual a ADA, que está 80 centavos de dólar hoje. Comprar ela a 10, comprar a Solana a 20 centavos de dólar, aliás, a 20 dólares. E, enfim, a situação está bem tenebrosa. Vocês podem ver que está tudo ruim lá fora. E nosso gráfico, nós temos aqui esse aqui é o gráfico pessoal meu. Tem a FIBA, os alvos, as nossas duas LTAs passando aqui, certo? Nos tempos gráficos menores tem o canal mostrando. Enfim, então a situação é essa, pessoal. Eu não acho que tá legal, eu tô fora do mercado, vou ficar fora do mercado enquanto eu não tiver certeza
de que essa formação aqui, essa possibilidade de queda não tenha sumido. Porque agora, olha, eu prefiro comprar aqui acima de 42 e curtir uma alta até os 52, pagar um pouco mais caro, do que comprar aqui e ele puder chegar lá embaixo, em 10k. E, porra, eu sei que o Bitcoin tem um valor gigantesco, eu sei qual que é o fundamento, eu penso a longo prazo, mas seres humanos, cara, você não vai conseguir ver seu preço, seu capital cair, desvalorizar absurdamente, não. A gente está falando de desvalorização de 75% aproximadamente, porque está saindo de 36 mil, indo para 10. Então, assim, não vale a pena discutir esse momento, não é interessante. E é isso aí, vamos manter a nossa calma e esperar os próximos momentos, os próximos desenvolvimentos do Bitcoin. O Fed vai anunciar no mês que vem mais um aumento da taxa de juros. Ele falou que vai ser 0,5% nas próximas duas reuniões, o que pode ser entendido como 0,25 em junho, 0,25 em julho, ou 0,50 em junho e 0,50 em julho. Então a gente não sabe bem, tem uma nebulosidade de informação aí. O mercado continua apostando que ele vai aumentar 0,75, não sei por que eles estão continuando apostando nisso. Mas o fato é que a gente tem que esperar junho. E como a gente sabe, junho e julho são viradas de chave, né? São viradas de chave. A gente pode manter esse padrão aqui em maio, em meados de junho, continuar testando os 30k. E aí, quando estiver lá na agenda do Fed, ele fizer um anúncio que não for legal, o Bitcoin pode desabar. Ou se ele fizer um anúncio que for bom, o Bitcoin pode vir fazer mais um rally de alta nos 42, fazer um topo mais baixo e cair em dezembro. Eu só sei que eu não acredito nessa história de que as coisas vão ser diferentes dessa vez, não, sinceramente. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.